Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do ConvertCast. Vamos começar já com polêmica. Criamos uma enquete para vocês, enquanto vocês respondem aí. Bom dia, Fábio, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas? Bom dia, tudo bem? 100% motivado, iniciando a semana ponto de virada. Quem está estudando para o mapa, principalmente, acelerar, apertar o cinto e é isso. Isso aí, sensacional. Pessoal, já estou vendo a enquete aqui, tá? A pergunta foi a seguinte: quem aproveitou o feriado para estudar? Ok? Eu não enxergo quem que votou para cada coisa, mas depois eu vou puxar a orelha pessoalmente. Principalmente quem está estudando para mapa, Cidasc e ADAB, que tem prova agora em maio e depois em junho. Pessoal, a partir de agora, a coisa ficou séria. Tá? Principalmente quem é mapa, já pode fazer agora o que a gente chama de sprint final. Quem que sabe o que é sprint aí? Na lista, 3 pessoas falaram que não aproveitaram o feriado para estudar. O sprint final é justamente isso, aproveitar cada segundo. Quem aí assiste corrida de carro, atletismo, o sprint final é quando o atleta ele já está exausto, está cansado, mas ele enxerga a linha de chegada ou está indo na última volta e ele faz o esforço máximo, porque toda corrida pode estar em jogo. E o sprint final vem para ele ou garantir a primeira posição ou sair lá de trás e ainda ultrapassar várias pessoas para chegar dentro da classificação. Sprint final é um momento aí de decisões difíceis, né? É um momento que a gente tem que se afastar de tudo que toma o nosso tempo. Então, eu disse que era polêmico porque muitas pessoas, apesar de estar perto da prova do mapa, continuam, né, falando, posso fazer o simulado outro dia, domingo é o dia que eu tenho para ficar com a família, não estou conseguindo bater a meta, uma série de coisas que a gente acaba ficando um pouco preocupado e a gente queria trazer para vocês essa discussão. Eu não sei quantos meses uma pessoa vive, né, ao longo da sua vida, mas bota aí 100 anos vezes 12 aí para facilitar o cálculo. Mais ou menos, né? 1.200 meses uma pessoa vive. Será que um mês abdicando de algumas coisas vai fazer diferença? Considerando que são 1.200 meses que uma pessoa pode viver, se viver 100 anos. Um mês, a gente fala que dá a impressão que a gente está abrindo mão de muita coisa. Domingo é o dia que eu tenho para descansar. Pessoal, a vida toda é o domingo que a gente tem para descansar. Desde pequenos até depois trabalhando, depois aposentado. É o domingo que a gente tem para descansar. Mas, pelo menos esse um mês, a grande dica é: esquece tudo que não for estudo. Tá? Decisões difíceis e decisões rápidas. Não pode ficar ali tentando agora criar o cenário ideal para estudar. Agora é a hora de realmente suspender rede social, de cancelar tudo que são eventos sociais, aniversários, tudo, porque faz diferença, tá? Esse mês agora ele faz diferença. Eu ouso dizer que pessoas que começaram agora a estudar, se aproveitarem bem esse mês, se dedicarem, né, dar o melhor de si, tem chance de ser aprovado. Imagina vocês, que a maioria de vocês já estudam um certo tempo, vocês vão ficar agora caminhando na reta final? Não, pessoal, é hora de correr também. Então, a DAB e Cidasc ainda dá para aguardar mais um pouquinho para o sprint final, mas a gente já está em reta final. Passou o edital, reta final, ok? Vamos diminuir um pouco o exercício físico. Claro que tem gente que tem muita ansiedade, o exercício físico acaba ajudando. Se encontrar tempo, beleza. Mas quem está no sprint final é estudar. Estudar 7 dias por semana. Saulo, mas tem vídeo de vocês falando que tem que ter equilíbrio, que é importante fazer outras coisas e ter hobbies. Sim, em outras fases. Quando a gente está falando em sprint final, é só estudar. Eu perguntei se o Lucas estava aqui, porque se não me engano foi com ele que eu estava conversando. Já comentei em outros eventos também. Tem uma pesquisa que um curso preparatório fez com os aprovados da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E
dos aprovados, eles fizeram um questionário com os aprovados, dos aprovados, mais de 90% estudava 7 dias por semana depois que saiu o edital. Então, não tem muito como escapar disso. Agora, cada hora estudada vale por 2, vale por 3. Qualquer outro compromisso que não seja estudar, pensem bem. Terceirizem o que é possível terceirizar. Tem que pagar conta, tem que ajudar minha avó, tem que fazer o que. Pede para o amigo, para o irmão, para o companheiro, para quem for, terceiriza, mas agora o tempo é de estudar. Ok? Só para arrematar, semana passada a gente falou sobre um livro bem interessante, que é O Poder dos 5 Segundos. Um livro grande, a gente resume para vocês em alguns minutos. Muito bom os feedbacks que a gente recebeu, inclusive no Instagram, né, em comentários, e que mandaram no WhatsApp. Ótimo, pessoal. Não adianta ficar na teoria. O que a gente fala aqui tem que fazer na prática. Cuidar até a procrastinação para executar as dicas. Tem gente que deixa para testar depois e acaba não testando. Várias técnicas de estudo que a gente apresenta no início, o pessoal ou julga que não funciona para si, mas nem tenta, não se esforça, não tenta criar o hábito e usar aquela técnica, né? E outros deixam para depois e acabam não fazendo. Caso clássico, Mural dos Desejos. Já teve gente que teve a cara de pau de me falar que, eu pergunto, né, tu tá desanimado? Tô. Fez o Mural dos Desejos? Mas não funciona para mim. Tá, mas como é que ficou o teu mural? O que tu colocou? Eu nem fiz. Tá, aí fica um pouco mais difícil. Fica bem mais difícil. Então, assim, tentem, não custa nada. Tem coisas que nem a dica dos 5 segundos, custa quanto tempo da vida de vocês? 5 segundos. É só tentar. Tá procrastinando? Faz a contagem regressiva. Não deu, não se adaptou, não tem problema. É uma dica. Hoje, a gente vai falar de um outro livro, e a essência aqui vai ser tentar explicar para vocês, né, a lógica. Eu sou muito disso. Se uma técnica de estudo ela não tem um estudo por trás, uma lógica, né, seja da neurociência, seja da psicologia, mas se ela não tem algum fundo científico, eu fico com o pé atrás. Por isso que eu gosto de trazer para vocês sempre uma explicação, porque vocês, veterinários, com ensino superior, entendem de biologia, de fisiologia, eu sei que para vocês isso ajuda também a convencer, a internalizar cada uma das dicas. Então vamos falar de um livro aí que acredito que muitos de vocês já leram, chamado O Poder do Hábito. Começar pelo escritor, né? O autor é o Charles Duhigg. Esse cara é fera, né? Formado em Yale, fez MBA em Harvard e ganhou o prêmio Pulitzer. Autor de 2 best-sellers, O Próprio Poder do Hábito e O Mais Rápido e Melhor. O que esse livro fala, né, pessoal? Ele começa contando a história do Eugene Pollan, que é um cara que teve uma encefalite viral, destruiu o lobo temporal medial, e aí ele esqueceu, ele perdeu a memória recente. Vocês já viram filmes, né, em seriado, volta e meia aparece aquelas pessoas que esquecem tudo muito rápido, ou em alguns segundos, que estão se apresentando várias vezes, ou em horas, ou alguns que, quando dormem, perdem a memória e acordam, não lembram o que aconteceu no dia anterior. Isso é por causa de um problema numa parte do cérebro responsável pela memória recente. E esse cara ele foi muito estudado porque ele não conseguia aprender nada, né? Ele esquecia a memória recente, mas a memória antiga ele tinha. Se perguntasse alguma coisa da infância dele, ele lembrava com detalhes. O problema era a memória recente. E começaram a estudar ele porque viram que mesmo sem conseguir memorizar as coisas, ele conseguia se desenvolver em alguns sentidos. E uma das coisas que notaram é que quando levavam ele para passear, ele conseguia depois voltar para casa, ele sabia qual era o caminho de casa. E os estudos descobriram que a parte que permitia que ele voltasse para casa era uma parte do cérebro diferente da memória. Era uma parte do cérebro que era o hábito, ok? Então, quando ele fazia repetitivamente alguma coisa, quando ele alcançava os 3 estágios do hábito, né, digamos, ele conseguia aprender alguma coisa diferente, ou seja, usando uma outra parte do cérebro.
Então, eles reproduziram depois esse estudo em ratos de laboratório e viram que, por exemplo, com aquele labirinto, o rato chegava na recompensa lá no queijo, cada vez era mais fácil para o rato chegar no mesmo lugar e cruzar o labirinto, por causa do hábito. Então, viram que o esforço cognitivo do rato era cada vez menor para ele atingir o objetivo dele. E partes diferentes do cérebro. Então, no início, era memória de curto prazo, e depois ele já ia no piloto automático. Tá? O que é hábito? Resumidamente, são coisas que a gente faz no piloto automático. Tem vários hábitos na nossa vida que a gente nem para pensar. Mas eu vou dar 2 exemplos, um negativo e um positivo, porque, infelizmente, existem hábitos ruins que a gente tem que se livrar e hábitos bons. Não é fácil se livrar dos ruins e não é fácil criar hábitos bons. Mas se a gente entender o que é um hábito, fica mais fácil para a gente conseguir direcionar. Então, o hábito ele é um loop. Ele começa com uma deixa ou um gatilho, depende do termo, mas é a mesma coisa. Um gatilho para te iniciar o teu hábito. Vou dar 2 exemplos, um ruim e um bom. Para um alcoólatra, o gatilho pode ser se sentir triste. Tá? Ficou triste, vai lá e quer beber. Um outro hábito, dirigir. Né? Qual que é o gatilho? Tu precisa ir até um lugar e tu entra dentro do carro. Automaticamente tu aciona o teu hábito. Uma rotina. A rotina ela pode ser física, mental e emocional. Ou até os 3 juntos. Por exemplo, dirigir. Quando tu está dirigindo, tu não precisa pensar, eu tenho que trocar de marcha, então eu vou com a minha perna esquerda pressionar até o fundo da embreagem, com a minha mão direita eu vou mudar. Mas eu tenho que olhar para frente e segurar com essa mão aqui o volante. Tu não precisa pensar o que tu está fazendo. Na verdade, no início, quando tu está aprendendo, tu precisa pensar. Mas depois tu vai fazer isso tantas vezes, que vai virar um hábito, e tu, quando tu se der por conta, tu está chegando no teu destino. Né? E por que eu digo que usa os 3? Fisicamente, tu vai se movimentar dentro do carro. Mentalmente, tu vai acionar, né? Pensar sobre o que tu tá... Não vai precisar pensar sobre o que tu está fazendo, mas a tua mente vai estar funcionando. E emocionalmente, porque tu vai estar num estado de alerta durante todo o percurso, por segurança. Então, olha como o hábito, ele influencia direto em nós, e a gente nem percebe que a gente está no piloto automático fazendo alguma coisa. E, por fim, uma recompensa. Né? O alcoólatra, ele quer beber porque ele vai tirar o peso, né, da consciência, vai parar com aquilo que está incomodando ele, e o carro, a recompensa é chegar no lugar que tu queria. Ficou claro para vocês? Hábito, então, é isso. O livro, ele dá diversos exemplos sobre como condicionar os hábitos, né? E cita vários tipos de hábitos que a gente tem, como pode ajudar a nossa vida, como o marketing está relacionado com o hábito, tudo isso, mas a gente tem que focar aqui em concurso, tá? Como, então, que vocês em concurso podem usar o hábito a favor de vocês? Principalmente com a metacognição. É uma coisa que vai ajudar vocês a identificar os hábitos e usar isso para estudar. Saulo, por que para estudar? Como eu falei, são partes complementares do cérebro que vão ajudar vocês a ter um raciocínio melhor, a fazer uma prova mais tranquilo. A lista de benefícios é enorme, pessoal. Tá? Depois que vocês começarem a desenvolver a metacognição, conforme a gente conversou na outra aula, né, vocês podem usar uma série de fatores para intervir no loop que eu citei, que é um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Então, por exemplo, desenvolver gatilhos próprios, tá? Criar uma sensação de bem-estar, de motivação antes de iniciar os estudos, para que o estudo se torne um hábito, e um hábito positivo na vida de vocês, como eu expliquei da outra vez, no primeiro ConvertCast, para produzir aqueles hormônios que fazem bem para ti, que vão aumentar o foco, o direcionamento da tua atenção. Tá? Criar recompensas, eu falo sobre essas coisas nos tutoriais iniciais, né? Reforço positivo, que é quando tu conseguir bater uma meta, né? Tu se dá de presente algumas coisas que tu gostaria. A repetição, hábito é muito repetição. Cuidar com aquele estudo que vocês ficam, assim, muitas horas só para entender os pontos difíceis de uma apostila ou assistindo videoaula por muitas horas, vocês vão estar abrindo mão da repetição e aí o cérebro de vocês vai estar subutilizado. Então, é importante ler e depois na repetição as coisas vão ficando mais claras, vocês vão aprofundando. Tem que ir rodando.
ok? E grupos. Não é à toa que existe aí os alcoólatras anônimos, né? E grupos de estudo e outras coisas. Porque na nossa natureza, né, nós somos seres sociais. A gente, às vezes, faz coisas no embalo, porque o grupo está fazendo. A gente não precisa pensar, a gente simplesmente entra num hábito, num piloto automático, fazendo o que outras pessoas estão fazendo. Isso é bom se tu andar com as pessoas certas. Então, um exemplo para vocês. Sala de estudos que a gente tem na comunidade. O pessoal marca um horário super cedo para estar lá estudando. Tu vai no embalo, tu cria um hábito junto com o grupo. Mesma coisa aos alcoólatras anônimos. Muitas vezes eles precisam ver que o hábito que eles têm é o hábito de outras pessoas e conforme eles veem que outras pessoas estão superando, se inspiram e mudam seus próprios hábitos. A gente tem essa capacidade. Então, a gente tem tornado o estudo de vocês, por meio da organização da metodologia, uma forma de criar um hábito de estudar. Os concurseiros Convet têm uma diferença aí bem interessante para a concorrência. A gente faz com que vocês criem o hábito de simular a prova. E, olha só, hoje é dia 1º de abril, falta 1 mês e 5 dias para a prova do mapa. Tem gente que está fazendo simulado fora do domingo. Tem gente que não está nem fazendo simulado porque está preocupado com a nota. Pessoal, a nota é o menos importante nesses simulados. Agora é a hora de saber o que vocês precisam melhorar, quais pontos tem que estudar mais e se adaptar com fazer uma maratona de questões em pleno domingo. Qual que é o hábito de 99% dos brasileiros? É descansar no domingo. Então é o dia que a gente está cansado, é o dia que a gente quer ficar de boas em casa, largado, vendo um filme, comendo bem, curtindo a família, curtindo os filhos. E a gente está habituado a isso. E quebrar esse hábito não é fácil. Mas, vou repetir, é 1 mês, dos 1.200, 1 mês que a gente está pedindo para vocês. Dedicação total. Podem estudar agora sem dó. Domingo, faz simulado, terminou o simulado, vai ver o que errou, estuda, toma um banho, lava o rosto, volta, revisa as questões que errou. Tá? Agora, realmente, tem que estudar para valer. Vamos quebrar o hábito da preguiça do domingo. Como eu comentei antes de iniciar a gravação, né, eu deixo aqui um convite para a gente fazer um exercício guiado de metacognição quando terminar o ConvetCast, né, depois que o Fábio apresentar. Resumidamente, né, a gente vai aplicar a técnica do gatilho, a mesma que eu aplicava quando eu estudava, usando o meu moral dos desejos. Eu vou reproduzir isso e aí vai ser uma simulação para vocês conseguirem depois, por conta, aplicarem. Lembrando que vai levar de 5 a 10 minutos e no início é assim para vocês também e depois, com o tempo, vocês vão conseguir ativar os gatilhos bem mais rápido. No início a gente tem que aprofundar, tem que se concentrar bastante para quando a gente termina esse exercício, a gente está com vontade ali de devorar a apostila, para a gente, né, dar aquela gana de eu vou passar, eu tenho que passar, eu tenho que estudar para passar. Quando tu liga esse turbo, tá, tu aproveita mais de tudo. Então, a gente vai fazer um exercício agora para que depois vocês consigam, por conta, e repetindo esse exercício sempre antes de estudar. Beleza? Todo mundo que vai participar, se tiver fone, melhor ainda, tá? E o mural de desejo de vocês. Eu não tenho, daí eu vou colocar um pouco aqui na tela o que a gente criou, já serve, vocês vão imaginando como seria de vocês, o que vocês querem, passando em concurso. E é isso, pessoal. Agora passo a palavra aí para o Fábio, vai dar a dica de conteúdo para vocês. Eu vou ficar por aqui, eu só vou fechar rapidinho que eu tenho que ligar o ar-condicionado. Deu calor. Saulo, tu consegue deixar a minha tela grande? Consigo. Beleza. Então tá, pessoal. Bom dia a todos. Mais uma vez, parabéns pelo horário que vocês estão aqui. Só tecendo alguns comentários sobre o que o Saulo já falou.
o poder do hábito, ele é um poder quase que, vamos dizer assim, muda a vida das pessoas. O resultado, ele advém do hábito. Então, muito importante. Algumas considerações. Tem um estudo, pessoal, que foi feito com 18 minutos diários, equivalem a pelo menos 110 horas por ano. Um estudo bem interessante foi apresentado num congresso. Olha só, 18 minutos diários equivalem a 110 horas por ano. Se você estudar um assunto qualquer, vamos pegar aqui, não vamos nem falar de concurso público, mas só para título de exemplo. Estudar inglês por 18 minutos, 365 dias por ano, você vai ser melhor que 95% dos brasileiros. Só estudando 18 minutos por dia. 110 por ano é suficiente para tornar alguém melhor do que 95% das outras pessoas em determinado assunto que ela estudar. Então, veja só, 18 minutos. Então, imagina se vocês estudarem pelo menos 25, que é um pomodoro, ou 30 minutos. Então, fica aí a dica da força do hábito, a força da constância. Ok? Mas vamos para a nossa dica de hoje sobre conteúdo. Então, isso aqui cai para todos os concursos que tenham direito constitucional. Então, importante esse assunto. Hoje é o sistema político. Sistema político, pessoal, nada mais é do que, vamos dizer assim, um somatório das instituições políticas. E entendam instituições políticas aqui como formada tanto pelos poderes quanto pelas instituições em si. Então, vamos colocar assim para resumir, para vocês terem uma base. Então, conjunto de instituições políticas. Lembrem quem que é o detentor do poder no Brasil, quem que é o titular do poder no Brasil. Está lá na Constituição, lá bem no início, todo o poder emana do povo. Quem exerce o poder? Os governantes eleitos que representam o povo. Então, aqui, o conjunto dessas instituições políticas é o sistema político. E para que ele existe, pessoal? Ele existe para duas coisas principais, que vocês precisam saber lá para a prova de vocês. A primeira é definir. E o que ele vai definir? Ele vai definir como o poder, vamos botar assim, a Constituição do poder pelo Estado. Então, a gente já sabe que uma das funções do sistema político é definir como vai ser constituído esse poder, através, como vai ser dividido esse poder, como ele vai ser exercido. Então, é uma das funções do sistema político. A outra é a função de garantir. E garantir o quê, pessoal? Importante para a prova também. Duas coisas. Aqui se divide em dois. Deixa eu mudar a cor dessa caneta. Então, a organização administrativa e também o processo político de tomada de decisão. Vou botar assim.
E como vai se dar isso? Então, através do nosso sistema político, que é um conjunto, vamos dizer assim, de características da tomada de decisões, é o conjunto, como eu falei lá no começo, conjunto de instituições políticas que existem para definir a constituição do poder e garantir a organização administrativa e o processo de tomada de decisão. Então, é um conceito, à primeira vista, complexo, mas se a gente fosse resumir em uma linha, uma simples frase, o que é o sistema político? Ele é o resultado da combinação entre mecanismos que servem para facilitar a tomada de decisão. Então, ele atua no controle da tomada de decisão. Então, um sistema político formado por essas instituições, a gente didaticamente, pessoal, eu fiquei na frente aqui do slide, né? Didaticamente, nós vamos classificar o que forma esse sistema político. Então, toda a parte de formação dele. Então, para a gente falar de sistema político, a primeira coisa que nós vamos falar é a forma de Estado. E vocês já viram que isso é questão de prova, questão recorrente de prova. E gera muita dúvida. Por quê? Porque muitas vezes as bancas, elas tomam o sistema político, que é, vamos dizer assim, um gênero, e misturam com uma espécie. Por exemplo, fala do sistema político república. E não é correto falar isso, mas algumas bancas tomam, vocês já viram, tomam como sinônimo. Então, muito cuidado a esse detalhe. Sempre o sistema político, ele é o conjunto dessas instituições do poder. Então, a forma de Estado é uma dessas formas, e ela vai se dividir em duas principais. Claro que vai ter as variações, isso aqui é fim didático, né? O Estado ele pode ser federado ou ele vai ser unitário. O que difere aqui, pessoal? Qual a diferença entre os dois? O Estado federado, ele tem a divisão do poder de acordo com a geografia, ou seja, quando a gente fala de a forma de Estado, a gente está falando como o poder é distribuído geograficamente, ou seja, como o Estado é estruturado em termos de centralização ou descentralização. Então, no Estado federado, o poder ele é descentralizado. O Brasil é um exemplo de Estado federado. Por quê? Porque tem uma unidade central, mas ele também tem outros entes com poder político. Então, os estados, os municípios e a própria União. Então, há essa divisão entre os poderes. Por outro lado, existe o Estado unitário, que há uma centralização do poder, é como se só tivesse o ente da União. Então, o Uruguai é um exemplo de Estado unitário, ok? Continuando, forma de governo. Também temos duas formas de governo principais, que é a monarquia. Então, caso que era muito comum ainda na Idade Média, até a Revolução Francesa era, vamos dizer assim, a forma talvez até mais comum de sistemas de governo. E temos a república. Lembra que vem lá do conceito da administração, que é a res pública, a coisa pública, aquilo que não é individual. Então, principal, vamos dizer assim, a principal característica aqui é que a gente está falando de como se exerce a autoridade. Na monarquia é centralizado no rei, no monarca, e na república o poder ele está na mão de um governante eleito. Essa é a principal característica da república. Então, tem uma certa diferença
entre os dois, principalmente nessa questão de como o poder ele é transmitido. Então, quem detém o poder é uma diferença entre os dois. Então, ou é um monarca, é um rei, ou é um presidente, primeiro-ministro. Então, a base de legitimidade é o que dá a diferença entre monarquia e república. Então, a base de legitimidade no rei é uma teoria teocentrista, vamos dizer assim, teológica, onde o poder ao rei é dado por Deus, ele é um escolhido, e na república o representante é escolhido pelo povo. Então, isso a gente diferencia. Ok? Voltando para o slide, a próxima forma que é o sistema de governo. O que a gente entende por sistema de governo, pessoal? Seria como se dá a divisão e a relação entre os poderes. Como assim? Como o poder político ele está dividido e como ele se relaciona. Então, existe um grupo que são os presidencialistas, e existe os parlamentaristas. Como eu sei se o país é presidencialista ou parlamentarista? Muitas vezes assistimos algumas notícias, né, e está falando o primeiro-ministro da Inglaterra, o chanceler, e em países que são presidencialistas, é sempre quem representa é o presidente, tanto no âmbito interno quanto externo. Parlamentarista tem essa diferença. Então, características aqui, pessoal, vamos falar do presidencialismo, que é um ponto importantíssimo para provas de concurso e, inclusive, é um ponto que está lá no edital do mapa. Então, a gente já falou que isso aqui está tratando de como o poder político é dividido, ok? Então, e como se dá essa relação. Isso é o que orienta para a gente chegar à diferença entre presidencialista e parlamentarista. Então, um sistema de governo parlamentarista, a força do poder legislativo, ela é muito maior do que do poder executivo. Então, seria como se nós separássemos, vamos pegar aqui o governo federal aqui no Brasil. Então, a gente sabe que quem tem a soberania é a República Federativa do Brasil. Mas quem representa o Brasil no âmbito externo é o governo federal. Isso é indiscutível. Quem vai lá e representa o Brasil numa questão na Organização Mundial do Comércio é o presidente, é a figura do presidente e os seus, vamos dizer assim, seus assessores, as pessoas que estão ali para lhe dar apoio. Num Estado parlamentarista, isso muda um pouco. Por quê? Porque existe uma função administrativa e existe uma função de representação externa. Então, é muito comum a gente escutar mais notícias da função executiva. Então, problemas internos ligados a essa função, principalmente a aprovação de leis, mudanças mais substanciais na sociedade, ela é tomada pelo primeiro-ministro ou pelo chanceler. Então, no parlamentarismo, há essa ligação, como eu falei, muito forte entre o poder executivo e o poder legislativo. Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é um país com o sistema de governo parlamentarista. Então, entre os parlamentares é eleito um primeiro-ministro, então ele tem que manter, ele precisa ter o apoio, vamos dizer assim, primordialmente do próprio legislativo, mas também do povo que faz pressão
nesses parlamentares para que elejam uma pessoa que faça um bom trabalho. Então, ele precisa responder duplamente. No Brasil, o presidente precisa responder ao povo, o povo precisa aceitar a sua função de comando. No parlamentarismo tem essa diferença que o poder legislativo pode destituir o presidente, ou, desculpa, o primeiro-ministro a qualquer momento, não precisa de eleições periódicas. Então, essa é a principal diferença, ok? Para finalizar aqui de presidencialismo e parlamentarismo, ter essa importância, principalmente para a prova do ministério, a gente vai lembrar sempre que a chave aqui que a gente precisa, o que a gente precisa memorizar é a concentração do poder. Aqui a gente está falando da concentração do poder. Então, se a questão falar de concentração do poder, ela está falando desse sistema de governo, se utiliza como sinônimo. Então, a questão pode jogar muito assim, tentar trazer questões de sistemas que evitam a concentração de poder e acabam trazendo mais equilíbrio. Então, por exemplo, o parlamentarismo é uma situação. No Brasil já foi votado, foi feito um plebiscito, acho que no ano de 94, se eu não me engano, 93, que se decidiu entre o presidencialismo e o parlamentarismo, e o presidencialismo ele prevaleceu. Regime político, pessoal, esse aqui é importante. Esse aqui tem ganhado destaque nos últimos tempos devido a, vamos dizer assim, mudanças políticas no mundo, e ele refere-se principalmente ao plano, né, democrático. Então, um tipo de regime político seria a democracia, e o outro seria a ditadura. É assim que vocês vão ver nas provas. Então, só para... Esse aqui é o mais fácil, é o mais comum, a gente escuta muito sobre isso, né? Mas num sentido amplo, seria assim são regras, instituições para estabelecer o exercício do poder político. Então, aqui seria como o poder é exercido, né? Então, botar assim, exercício do poder político. Então, ele tem participação popular, tem eleições, o povo, ele participa desse regime político ativamente, ele tem voz. Estamos falando de uma democracia. Não, é uma pessoa que decide tudo, é um órgão que decide tudo. Isso a gente está se referindo à ditadura. Importante isso, porque cai em prova cada vez mais. O Paulo levantou a mão. Alguém quer falar alguma coisa? Beleza, vamos seguir aqui. Qualquer coisa, vocês falam aí. Pessoal, para a gente alinhar aqui o Brasil, como a gente vai classificar o Brasil como forma de Estado? O Brasil é um país federado, porque o poder está geograficamente distribuído. Então, tem vários entes que detêm o poder político. Como é a forma de governo? A forma de governo é a república. Então, o Brasil é um país republicano, tem eleições periódicas. Então,
é um país republicano. O sistema de governo, ele é presidencialista, não somos parlamentaristas. E, para finalizar, somos uma democracia. Temos eleições, temos outras formas de participação cidadã, que refere-se à participação do povo na vida política do país. Então, essa é a classificação do Brasil nesses termos. Então, só para a gente pegar aqui da onde que saem essas informações. Então, é da própria Constituição, né, pessoal? Então, lá no artigo 1 fala que a República Federativa do Brasil, então, olha só, já tem duas informações, somos uma federação, somos uma república, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, e notem que aqui não está falando da União, constitui-se de um Estado democrático de direito e tem os seguintes fundamentos. Então, é daqui que a gente tira as informações, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema político. Isso aqui é uma introdução que vocês precisam saber para a gente falar sobre presidencialismo. Beleza? Desejo a vocês uma boa semana, bons estudos e estamos às ordens. Agora, bora estudar, foco total. E vamos para frente. Pessoal do mapa, sprint final. Cidasc e Adab, daqui a pouco também, sprint final. Tá? Suspender rede social, cancelar Netflix, brigar com o namorado, né? Achar alguém para cuidar dos filhos. Agora, realmente, dedicação total. Beleza? Um grande abraço para vocês, bons estudos.